Até onde vai a tua fidelidade? Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que o Eterno nos abençoe grandemente, e a mim também. Vamos para mais um estudo, uma reflexão intitulada Até onde vai tua fidelidade? E para esse tema, reflexão, eu vou usar uma passagem que está escrita no livro de Gênesis, ou Bereshit, em hebraico, no capítulo 22, onde temos o patriarca Avraham, ou Abraão, como é mais conhecido, sendo o protagonista, depois do Criador, o protagonista principal. Então temos o seguinte: e aconteceu depois destas coisas, depois de quê? Depois das coisas que aconteceram no capítulo 21 do livro de Bereshit, ou Gênesis, que tentou Elohim a Avraham, e disse-lhe, Avraham, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Quero dizer que estou lendo na versão da Revista Corrigida de João Ferreira de Almeida. Só estou lendo os nomes em hebraico quando aparecem os nomes que conhecemos, para que assim alguns tenham aí mais compreensão dos nomes em hebraico. Então temos que no versículo 3, continuando, está escrito: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaac, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Elohim lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Elohim proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Elohim lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo de Yahweh lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Elohim, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Yahweh proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte de Yahweh se proverá, Yahweh dirê. E no versículo 15 temos, então o anjo de Yahweh bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Yahweh, eu sou. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia! Que o Eterno permita entendermos essa palavra no que diz respeito até onde vai a tua fidelidade. Eu não vou falar aqui todo o contexto profético, mas sim sobre essa reflexão. Até onde vai tua fidelidade? Temos aqui um personagem bem conhecido como pai da fé. E esse pai da fé, ele foi fiel ao Criador dos céus e da terra.
o nosso amado Criador, o Elohim de Israel, a ponto de não negar o seu único filho. Por isso a pergunta: até onde vai a tua fidelidade? Abraão foi fiel ao Criador desde quando o conheceu. Não o negou para adorar imagens de esculturas. Não o negou para ir após outros ídolos. Não o negou para seguir um outro Elohim. Ele foi fiel até a morte, a ponto de não negar o seu único filho. Ele tinha um outro filho com a serva de Sara, sua esposa, Ismael. Porém ele, Isaac, era o único filho de Abraham com Sara, e o único filho que o Eterno tinha prometido a ele. Porque Ismael nasceu por vontade humana e consequência da vontade humana. Não foi a vontade do Eterno, do Criador. Porém ele permitiu. Eu não vou entrar no assunto profético, como eu falei, mas na reflexão: até onde vai tua fidelidade? Muitos dizem que são fiéis ao Eterno Criador, não adoram outros ídolos. Mas você seria fiel ao ponto de não negá-lo? Você seria capaz de ser fiel a ponto de não negar o seu nome? Pois muitos dizem que acreditam nele, mas será que são fiéis ao seu nome? Até onde vai tua fidelidade? Você diz que é fiel ao Criador, mas se você levantar falso testemunho contra o seu próximo, isso é um dos mandamentos, você estará sendo infiel, um pecador, um transgressor. Então até onde vai a tua fidelidade? No livro de Apocalipse, capítulo 7, temos um exemplo de 144 mil. E eles também são citados no capítulo 14. E está escrito que a palavra na boca deles é verdade. Não possui mentira em sua boca. É um exemplo o qual todos devem seguir. Os 144 mil são exemplos para todos aqueles que dizem servos do Altíssimo, para todos aqueles que dizem serem fiéis ao Criador e ao nosso amado Salvador. Por quê? Porque não existe mentira em sua boca, em tudo que dizem. Eles são exemplo para todos nós. E igualmente Abraão foi fiel, pois ele não negou seu único filho. E o que o Eterno disse? Ele temeu, ele ficou angustiado, porque ele sabia com quem estava falando. Com o Criador dos céus e da terra, aquele que o abençoou, aquele que abençoou a sua esposa, que não podia ter filho, e ela concebeu. Mas temos que, nessa passagem que lemos, ele tinha esperança de voltar com o seu filho, mas ele sabia o pedido que o Eterno tinha feito. Então temos que ele foi fiel a ponto de não negar o seu único filho. Ele foi fiel até a morte do seu filho e sua própria pessoa também, porque ele temia ao Eterno Criador, mas tinha convicção, porque ele é justo, que voltaria com seu filho. Essa é a fé que move montanhas, pois quando o Eterno diz para ele no versículo 2, ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. É porque era para oferecê-lo mesmo em sacrifício. Era para ele matá-lo. E assim ele foi realizar como o Eterno pediu. Ele o ofereceu, porém o Eterno não permitiu matá-lo. Ele tinha uma esperança de voltar, porque ele sabe que o Eterno é justo. Porém ele testou Abraão até o ponto máximo, até onde iria a fidelidade dele, até a fé que move montanhas. Essa fé que o Eterno quer que tenhamos. A fé que move montanhas.
Por isso, essa reflexão. Até onde vai tua fidelidade? Até que ponto você é fiel ao Criador, ao nosso amado Salvador? Temos aqui no exemplo de Abraão que ele foi testado até onde o Eterno queria que ele fosse e ele chegasse. A fé que move montanhas. Para que ele pudesse abençoar Abraão com a promessa de ser pai de muitas nações, como está no versículo 18: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, por isso pai de muitas nações. Porquanto obedeceste à minha voz, disse o Eu Sou, Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Como está no versículo 18: quando obedecemos à voz do Eterno, aí provamos até onde vai a nossa fidelidade. E essa promessa tem se cumprido a cada dia. Ele realmente se tornou o pai de muitas nações. Mesmo que o homem, em sua descendência, venha a negar o Messias, como negaram aqueles fariseus nos tempos dos apóstolos e também no tempo do nosso Mashiach, do nosso Salvador, o Messias de Nazaré, como é mais conhecido, o Eterno não voltará atrás na sua promessa. Por isso, todas as nações da terra serão abençoadas. No milênio, todas as famílias e nações serão abençoadas. No reino milenial do Mashiach, o Rei dos Reis. Por isso temos em 2 Timóteo, versículo 13, para não prolongar muito. Está escrito: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, por isso mesmo, o Eterno prometeu e cumprirá a sua palavra. Mesmo que muitos daqueles descendentes pela carne de Abraão o neguem, ele cumprirá sua palavra. Por isso temos no livro do estudo de Osés e as duas casas de Israel o retorno de Efraim e a união das duas casas de Israel no final. E devido a essa promessa que o Eterno fez com Abraão e esse teste de até onde iria a fidelidade dele, ele também enviou seu único filho, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso ele amou o mundo, porque ele viu até onde iria a fé de Abraão. E mesmo que outros sejam infiéis, ele permanece fiel. Como Timóteo disse aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Na tradução revista corrigida de João Ferreira de Almeida. Então temos que, quando somos fiéis, ao ouvirmos a voz do Criador, obedecendo, ele promete nos abençoar grandemente. Então, eis a pergunta: até onde vai a tua fidelidade? Você quer ser amigo do Criador? O Criador considerava Abraão como seu amigo. Você quer ser amigo do Criador? Amigo do Pai Celestial? Ele tinha Abraão como um amigo, como está no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 8, onde temos: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, e Jacob, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Vejam que o Eterno, o Criador, o nosso Pai Celestial, tinha Abraão, seu servo Abraão, como amigo. Você quer ser amigo desse Criador? Do único Criador? Pois não existe outro. Então até onde vai tua fidelidade?